tarde, gente. Não tem que ouvir que eu botei 27, mas era 28. Probleminha aqui da matemática. Vamos lá? Então, hoje é a 29. Lembrando, nós estamos fazendo leituras comentadas da Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do Lewis. Tá em séries, tá? Na minha bio e tem também no YouTube. Então, vamos lá para a 29. Meu querido Vermelindo, agora que já temos certeza de que os alemães vão mesmo bombardear a cidade do seu paciente e que o seu dever de patriota vai pô-lo em risco de morte, temos que reconsiderar nossa política. Será que devemos almejar a covardia, a coragem e seu orgulho consequente ou o ódio contra os alemães? Bem, temo que não seja bom tentar torná-lo um homem corajoso. Nosso departamento de pesquisa não descobriu ainda como produzir qualquer tipo de virtude, embora o sucesso seja esperado a qualquer momento. Nessas horas eles são otimistas, né? Essa é uma deficiência séria. Para agir de modo hediondo e ser eficazmente maldoso, o homem necessita de alguma virtude. O que Átila teria sido sem a sua coragem? Ou Shylock sem a abnegação em relação à carne? Mas como não podemos fornecer essas qualidades por nós mesmos, só o que podemos fazer é usá-las conforme fornecidas pelo inimigo. E isso significa deixar para ele uma parcela de domínio sobre aquelas pessoas que, do contrário, teríamos dominado completamente. Trata-se de um jeitinho muito pouco satisfatório, mas tenho certeza de que um dia vamos aprender a fazer melhor. O ódio é algo que temos como manipular. A tensão dos nervos humanos durante ruídos, perigos e fadiga torna os homens propensos a qualquer tipo de emoção violenta, sendo somente uma questão de canalizar tal suscetibilidade para os lugares certos. Se a consciência resistir, confunda-a. Faça seu paciente afirmar que sente ódio, não de sua própria parte, mas em nome das mulheres e das crianças, e que um cristão deve perdoar os seus próprios inimigos e não o dos outros. Em outras palavras, deixe-o considerar-se suficientemente identificado com a mulher e as crianças para sentir ódio no lugar delas, mas não identificado o suficiente para considerar os inimigos delas como seus próprios e, por isso, como objetos de seu perdão. Então, aqui, o que ele está falando, que é uma questão muito polêmica, né? Que sempre usam aí argumento contra os cristãos, é assim, mas vocês têm que perdoar tudo? Não existe raiva, não existe ódio, né? E veja, lá atrás ele chamou de virtude. Então, você ser patriota, você defender contra um risco ali patente, iminente, né? De morte, de estupro, de machucado, risco de vida, né? Você e os seus é a chamada legítima defesa. Então, para ficar bem claro numa situação cotidiana, vamos supor que você entra na sua casa uma pessoa e está em cima da sua filha na cama. Você pode ter certeza que está estuprando ou que vai a matar? Absoluta não, mas iminentemente é muito possível que isso aconteça. É um risco, né? Uma violação, um risco à vida dela. Então, você pode sim agir com legítima defesa e o matar, por exemplo, né? Já outra questão, que entra muito na moral, tá? E nas virtudes. Já, por exemplo, outra questão. Você tá ali na rua e acabou de acontecer um assalto. Então, levaram a bolsa de uma moça ou da sua esposa, que seja, né? Mas o bandido não a matou, não a feriu e já está em cima da moto com a bolsa. Você atirar pelas costas dele, ele andando,
É legítima defesa? Moralmente falando, tá? Não tô entrando na parte do judiciário, não. Na parte jurídica. Não. Para nós católicos, não, cristãos. Porque daí não houve nenhum risco iminente de vida, né? Isso não quer dizer que você não vai procurar justiça, deixar a polícia trabalhar e querer prender, porque você não quer que fiquem assaltando todo mundo por uma questão até de segurança pública. Mas não é uma legítima defesa. Então, esse ódio que o tio Maldonado quer é assim, eu não tenho nenhuma piedade. Essa pessoa que está na minha frente, o inimigo, não é uma pessoa, é um robô que eu tenho que matar, mas olha, eu perdoo, mas eu sinto ódio por conta das mulheres e crianças que ficaram. Então, não, isso não, né? Porque daí é um ódio sem moral, desmedido, sem senso de proporções, como muito bem explicava o professor Olavo de Carvalho. Deu para entender? Mas nós vamos entrar aqui, esse eu sei que é um assunto bem polêmico e cabuloso. Mas o ódio pode ser mais bem combinado com o medo, que daí entra nessa falta de racionalizar, de levar para o intelectivo. A covardia é a única entre todos os vícios que é puro sofrimento, horrível de antecipar, horrível de sentir, horrível de lembrar. Já o ódio tem seus prazeres. Por isso, é muitas vezes a compensação com a qual um homem amedrontado recompensa a si mesmo pelas misérias produzidas pelo medo. Quanto mais alguém tem medo, mais irá odiar. E o ódio também é uma grande anestesia para a vergonha. Para provocar uma profunda ferida na caridade do seu paciente, você terá primeiro que derrotar a sua coragem. Então aqui, continuando, né, as virtudes e a parte moral cristã, ele está falando que covardia é o inverso de coragem. Então a covardia que geralmente vem com o medo, daí nos faz sair daqui do intelectivo para ir para as partes baixas da alma, né? E daí eu vou esquecer os valores morais e vou muito mais agir por medo, covardia, do que realmente por necessária senso de proporções de patriotismo, de legítima defesa, etc. Tá? Agora, esse é um negócio delicado. Conseguimos fazer o homem ficar orgulhoso de muitos de seus vícios, mas não da covardia. Sempre que estamos à beira de obter sucesso em fazer isso, o inimigo permite que aconteça uma guerra, um terremoto ou qualquer outra calamidade e imediatamente a coragem se torna tão obviamente desejável e importante, mesmo aos olhos humanos, que todo o nosso trabalho é desfeito. E assim eles passam a ter vergonha genuína de pelo menos um vício. Então, né, levando tanto a parte cristã quanto da logoterapia, os sofrimentos inevitáveis da vida, sejam por questões físicas ou individuais, coletivas ou morais, suscita essa questão, preciso agir, preciso ter coragem para proteger os meus. O problema de induzir a covardia em nossos pacientes, que com isso podemos produzir neles real autoconhecimento e autorrepulsa, com subsequentes arrependimentos e humilhação. E de fato, na última guerra, milhares de pessoas, ao descobrirem sua própria covardia, acabaram descobrindo também, pela primeira vez, todo o mundo moral. Eu nem tinha lido, nem foi o que eu tinha falado, tá? Em tempos de paz, podemos fazer muitos deles ignorarem inteiramente o bem e o mal. Então, existe, tá? O que é bom, bem, e o que é mal. Isso também fugiu dos tempos modernos, né? Em tempos de perigo, a questão é forçada sobre eles de uma maneira tal que nem nós os podemos cegar. Estamos aqui diante de um dilema cruel. Se promovêssemos a justiça e a caridade entre os homens, estaríamos caindo diretamente nas mãos do inimigo.
Mas, se os conduzirmos ao comportamento oposto, isso mais cedo ou mais tarde produzirá, com a permissão dele, né, Deus, uma guerra ou uma revolução. E a questão indisfarçável da covardia ou da coragem desperta milhares de homens da estupefação moral. Ficou claro? Com efeito, esse é provavelmente um dos objetivos para o inimigo ter criado um mundo perigoso. Um mundo em que os assuntos morais realmente vão direto ao ponto. São Tomás de Aquino fala muito bem disso também. Nós iremos falar de São Tomás aqui neste canal, tá? Ele consegue enxergar da mesma forma que você que a coragem não é simplesmente uma das virtudes, mas a forma que cada virtude assume quando está sendo testada, ou seja, no ponto da mais alta realidade. A castidade, a honestidade ou a misericórdia que se entrega ao perigo será casta, honesta ou misericordiosa apenas sob certas condições. Pilatos foi misericordioso até que isso se tornou arriscado. Né? Então, ao senso de proporções que eu falei um pouquinho antes do professor Olavo, né? Até onde ele chegou. No caso do Pilatos, por puro salvar a sua pele. Né? Não, ele não era cristão, portanto não ia ser mártir. Por isso, tornar o seu homem um covarde pode representar uma perda ou um ganho. Ele pode vir a descobrir coisas demais sobre si mesmo. Então, os demônios não querem que a gente se autoeduque, que a gente se autoconheça. Por isso que isso é tão importante e por isso que os grandes santos fizeram o conhecimento da moral cristã, do próprio Deus, com, lógico, alguns mistérios, pela razão, né? Pela educação, pelo levar para a parte intelectiva, tá bom? É claro que sempre há a chance de não anestesiar a vergonha, mas de agravá-la e assim produzir desespero. Esse seria um grande triunfo. Mostraria que o seu paciente acreditou e aceitou o perdão que o inimigo oferece para seus outros pecados, só porque ele mesmo não tinha consciência plena de sua pecaminosidade. Que em relação ao único vício que realmente entende em sua plena profundidade e indignação, ele não pode buscar nem confiar na misericórdia. Mas temo que você já o tenha deixado ir longe demais no seu aprendizado com o inimigo e que ele já saiba que o desespero é um pecado maior do que qualquer dos pecados que o tenham provocado. Quanto à verdadeira técnica de tentação para a covardia, não há muito o que dizer. O ponto central é que as precauções têm a tendência de aumentar o medo. Entretanto, as precauções, quando publicamente ordenadas ao seu paciente, logo se tornam rotina e esse efeito de medo desaparece. O que você deve fazer é manter passando pela mente dele a vaga ideia de que todos os tipos de coisas que ele pode ou não fazer dentro da estrutura do dever parecem deixá-lo um pouco mais seguro. Afaste a mente dele da regra simples. Tenho que parar aqui e fazer isso ou aquilo, fazendo com que se preocupe com uma série de sequências de ação vital imaginárias. Se acontecer A, eu poderia fazer B. E se acontecer pior, poderia ainda fazer C. Então, isso que ele está chamando do desespero, né? Da ansiedade, atualmente a gente chamaria de ansiedade, tá? Despertar as superstições, isso é muito importante para nos desviar do caminho da verdade e da moral. Desde que não sejam reconhecidas como tais, poderá ser interessante. O negócio é mantê-lo acreditando que alguma coisa além do inimigo lhe está disponível
e que a coragem que lhe fornece para recorrer ocorre de tal modo que aquele compromisso total com o dever se torna algo totalmente permeado de pequenas reservas inconscientes. Construindo uma série de expedientes imaginários para evitar que aconteça o pior, você deve produzir nesse nível de vontade do qual ele não está consciente uma determinação de que o pior não deverá acontecer. Isso gera neuroses, muitas. Depois, na hora do terror, deixe isso tomar conta dos nervos e músculos dele. Terá feito o ato fatal acontecer antes que ele se dê conta do que está acontecendo. Por que você não pode esquecer? O ato de covardia é tudo o que importa. O sentimento de medo em si não é nenhum pecado, e embora nós o apreciemos, ele não traz bem algum para a nossa causa, porque não gera ação, né? E as ações é que importam. Com carinho, seu tio mal danado. Sexta-feira, eu tô com paciente agora com horário, eu já fui falando conforme a leitura, e também manter a short live. Semana que vem acho que a gente termina, hein? Olha que beleza, já terminamos nosso primeiro livro. Então, final de semana abençoado a todos. Até!